Colegas, a gente vê que esse tema Previdência não é fácil a gente entender e, na realidade, eu cedo pedi aos colegas que nos mandassem mensagens de dúvidas e eu vou ler aqui algumas mensagens dos colegas. Pergunta o seguinte: quem já recebe abono de permanência, ou seja, quem já pode se aposentar hoje, se for aposentar após a reforma, pode ser a qualquer momento ou tem que esperar a idade mínima? Com a resposta aí, o professor Alex Sertão. Bom, essa pergunta ficou um pouco... Deixa eu ver se eu entendi o que ele quis dizer. O abono de permanência, pessoal, ele é pago para quem já pode se aposentar e não quer se aposentar. Ele fala na pergunta, e quem se aposentar? Quem se aposentar perde o abono. Entenda, o abono de permanência é um incentivo para você não se aposentar. Então, olha só, o cidadão implementou os requisitos para uma regra de aposentadoria voluntária. Ele pode se aposentar? Pode. Ele já implementou o requisito. Mas é o que o Estado dá para ele? Olha, se você ficar em atividade, eu te dou o abono de permanência, que nada mais é do que a devolução da contribuição previdenciária. O servidor continua contribuindo por regime próprio e o Estado devolve em forma de abono o mesmo valor da contribuição previdenciária. E ele perguntou aí, e se eu me aposentar? Se aposentar, você perdeu. Você não tem mais direito ao abono, porque exatamente a lógica do abono é fazer com que você, a função do abono de permanência é fazer com que você fique em atividade. Porque para o Estado é mais interessante você ficar em atividade, porque você continua contribuindo para o Estado, para o regime próprio. E com isso o Estado também adia a tua aposentadoria. Se ele adia a tua aposentadoria, ele adia aquela dupla despesa de contratar por concurso o servidor que vai te substituir, e também adia o pagamento do teu benefício, que vai ser muito caro para o regime próprio. Então o abono de permanência é mais ou menos isso. Então assim, a pergunta ficou um pouco assim truncada, mas eu queria dizer para ele que na hora que ele diz, e se eu me aposentar? De cara eu já lhe digo, aposentou, você perdeu o abono. Eu acho que a dúvida, professor, ela está no sentido seguinte, vamos dizer assim, se for aposentar após a reforma, pode ser a qualquer momento, após a reforma, passou a reforma lá no Congresso, após essa reforma, pode aposentar, pode ser a qualquer momento, aliás, ou tem que esperar a idade mínima, a nova idade mínima? Eu acho que a dúvida dele é nesse sentido. Não, veja bem, claro, vamos lá. Ele tem o direito agora. Tá, se for nesse sentido a pergunta, compreendi. É claro, veja bem, a PEC 6, a reforma, ela está alterando alguns critérios e requisitos para a concessão do abono de permanência. É claro que você vai ter que implementar os requisitos que a regra nova vai trazer. Para você ter direito ao abono de permanência, atualmente você tem direito ao abono de permanência quando você implementa os requisitos que estão em vigor nas regras voluntárias atuais, que são algumas, que eu não vou citar aqui, que são bem mais técnicas. Essas regras serão modificadas pela PEC 6. Então, para você ter direito ao abono, o pessoal perguntou, a PEC 6 vai extinguir o abono? Não extinguiu o abono de permanência. O abono de permanência vai ser mantido, mas vai ser mantido de forma diferente, porque agora a PEC 6 diz lá no texto do abono de permanência, ela fala que o abono de permanência agora vai depender de critérios a serem adotados pelos entes federativos. Diz também que o servidor não terá direito ao abono, ele poderá ter direito ao abono. Olha, está uma condicionante. E também fala que o valor do abono não será igual ao valor da contribuição. Chegará no máximo ao valor da contribuição. Quando ele põe a palavra no máximo, isso quer dizer que pode ser inferior ao valor da atual contribuição. Então o abono de permanência ele vai sofrer muitas modificações com o novo texto. Se a PEC for aprovada com esse texto, é claro que o servidor vai continuar tendo direito a receber o abono, mas submetido a todos esses requisitos esses novos critérios que eu acabei de descrever, e ele vai ter que, evidentemente, para ter direito ao abono, terá que implementar os requisitos das regras voluntárias que estarão em vigor com o novo texto trazido pela PEC 6. Isso é um direito, né? Eu pensei que quem fosse poder aposentar depois, já tendo preenchido os requisitos, não ia mais interferir nessa pessoa. Não, perceba, tá? Veja, esse é outro aspecto. Estou falando para quem implementar, implementar depois que a PEC estiver em vigor. Tá certo. Se você já está atualmente recebendo o abono de permanência com base nas atuais regras, na minha compreensão, eu compreendo que não será possível você modificar isso. Só porque as regras mudaram, ele vai ter que submeter a nova regra para ter direito ao abono. Realmente seria bem atentatório ao direito adquirido que o servidor implementou. Aqui tem outro aqui, mas eu acho que isso aqui tem a ver com a forma geral. É aquela, quem entrou em 2011 vai se aposentar com valor integral ou com teto previdenciário?
Quando ele fala em teto previdenciário, eu quero crer que ele esteja falando do teto do regime geral. Do teto do regime geral, que é R$ 5.839,45 hoje, né? Veja bem, quem entrou em 2011 entrou depois do dia 31 de dezembro de 2003. Portanto, não tem direito a nenhuma regra de transição que lhe garanta integralidade e paridade. Então, o cálculo desse servidor, a apostadoria dele no futuro, será pela média aritmética simples, né? Que leva em conta 80% das maiores remunerações vertidas de julho de 94 até o dia que ele se aposentar. Esse é o cálculo atual da média aritmética simples. Ocorre que nós estamos aí às vésperas de uma reforma da Previdência, na iminência de uma reforma que também alterará esse critério de cálculo da média para aquele critério que eu já expliquei antes, que não vai mais levar em conta 80% do período, é 100% do período, não vai mais pagar 100% do resultado da média, vai pagar só 70% do resultado da média, no caso do servidor público é 70%, no caso do regime geral é 60%, ali nos primeiros 20 anos e tal. Então o que eu quero dizer para você é que esse cidadão aí, ele não vai se aposentar com esse provento integral, porque vai ser por média, e a média que está sendo prevista na PEC vai fazer com que caia mais ainda, Para ele ter direito a 100% da média, vamos lá, a 100% da média, ou seja, ao integral da média, um valor integral da média, ele teria que contribuir por longos 40 anos. É isso que está previsto no texto da PEC. Aí outra pergunta aqui. Servidor que contribuir para duas previdências, por exemplo, IAPEP e INSS, ainda poderá se aposentar pelas duas? Sem dúvida nenhuma, claro que pode. O texto atual da Constituição de 88 não proíbe, não há nenhum óbice, não há nenhuma proibição, vedação, para que um cidadão que é servidor público contribua para o Estado no regime próprio. Vamos lá, ele é servidor público titular de cargo efetivo. Se ele é titular de cargo efetivo, ele contribui para o regime próprio do Estado. Mas ele também é empregado de uma empresa privada. Ele trabalha, ou ele é segurado individual, ou segurado empregado. Se ele é segurado empregado ou individual, ele é segurado obrigatório do regime geral. Então ele também tem que contribuir para o regime geral. Ora, se ele contribui para o regime próprio, num vínculo, e contribui para o regime geral em outro vínculo com alguma entidade privada, é óbvio que ele vai ter um dia direito a duas aposentadorias, uma no regime próprio e outra no regime geral. A Constituição Federal atual não proíbe isso, e a PEC 6 também não proíbe isso. Há lá uma redação nova no parágrafo 10 do artigo 37 da Constituição, trazida pela PEC, que houve algumas interpretações no sentido de que a PEC 6 estaria proibindo a acumulação nos dois regimes, mas isso não é verdade, é uma interpretação equivocada. Na verdade, ainda há sim a possibilidade de se acumular a uma aposentadoria no regime próprio, no regime geral. Então, o cidadão é professor no Estado, de manhã, de tarde, lá 20 horas, 40 horas, e dá aula numa escola particular à noite. Então, como servidor, ele contribui para o regime próprio, e como professor da escola particular, ele contribui para o INSS e terá direito a duas aposentadorias.